Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando o primeiro vídeo sobre discipulado, a revista Ciclo 1, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. É um tema que é para novos convertidos, é o chamado beabá do Evangelho, da vida cristã. E eu quero aqui agradecer ao pastor João Carlos, que é o pastor da igreja, pela oportunidade que nos concede de estarmos fazendo esse trabalho. E quero mandar um abraço para os irmãos de Rondônia, a família Quinto, na pessoa do seu Natanael, meu amigo Dal. É por causa de vocês que nós estamos iniciando esse trabalho. Que Deus os abençoe, que isso seja para edificação das vossas vidas. Bom, a lição de número 1 é a necessidade humana, o problema do pecado. O texto bíblico base se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 11, capítulo 5, versículo 12 ao 14, que diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 14. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele relata aqui, fala sobre o pecado de Adão, e que aqueles que vieram depois de Adão também estão debaixo do pecado. O versículo de meditação, Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, falando aqui da criação, quando Deus criou tudo, lá no início, a criação perfeita e a origem, de onde originou o pecado, Deus começou lá no livro do Gênesis, capítulo 1. Deus formou o céu e a terra. No começo a terra era sem forma e vazia. E tudo Deus foi criando, foi formando. E Deus, cada coisa que Deus ia criando, Deus olhava e via que era bom. Deus estava satisfeito com aquilo que Ele criou. A criação, criada à imagem e semelhança de Deus, a humanidade recebeu um propósito muito específico: administrar o planeta Terra. Então Deus formou tudo e depois Ele formou o homem para administrar, para cuidar daquilo que Deus havia criado, para desfrutar daquilo. E só que Deus, depois de haver criado tudo, Deus criou o jardim do Éden e colocou o homem lá para lavrar a terra e para cuidar. E Deus incumbiu o homem de dar nome aos animais, aos seres. E Deus falou que daquela árvore da ciência, da sabedoria, que não era para o homem tocar. E o homem, ele preferiu desobedecer a Deus.
Deus colocou lá e deu direitos e deveres. Ele tinha o direito de desfrutar, de gozar daquilo, de viver naquele paraíso ali que Deus criou. Mas tinha deveres e proibições de Deus. Deus falou: não coma desse fruto, porque se comer, certamente morrerá. Então, aqueles parâmetros que Deus deu para o homem eram o norte. O homem tinha um norte para seguir. Mas Adão e Eva, eles preferiram desobedecer a Deus. Adão e Eva, eles tinham toda a autonomia para escolher aquilo que era bom ou ruim para si. E eles preferiram desobedecer a Deus. A harmonia que antes havia fora quebrada. Aquela harmonia, havia uma sintonia de Adão com a natureza, com os seres viventes. E assim que eles desobedeceram a Deus, que eles comeram daquele fruto, tudo isso se quebrou. E todo o planeta Terra foi infectado com o pecado. Foi o acontecimento mais trágico da história. Aquela harmonia foi quebrada e a dor e a morte tornaram-se uma realidade. Então Deus havia falado que se eles comessem, certamente morreriam. Então a morte passou a ser realidade na vida do ser humano. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele sempre preparou uma saída para o homem. E o homem, na sua humanidade, o homem, assim que ele pecou, ele se afastou de Deus, ele ficou morto espiritualmente e ele vive procurando algo para preencher esse vazio. Ninguém pode preencher o vazio que existe no ser humano que não seja Jesus Cristo, que não seja o Espírito Santo. E o homem, ele vive criou religiões, filosofia, deuses, procurando uma forma de preencher esse vazio que existe dentro dele. A transgressão humana exige um pagamento. Então, para o homem ser redimido, era necessário que alguém morresse. Exige um pagamento. E esse pagamento só Deus podia pagar. Só Deus. Então Deus falou que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E ele disse: a serpente que da semente da mulher nasceria um descendente que lhe esmagaria a cabeça, destituindo o poder do pecado. Então, irmãos, por que Paulo, aqui, quando nós fizemos a leitura, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Paulo, ele mostra que não era só os gregos. Quando ele fala gregos, ele está se referindo aos gentios, todos aqueles que não eram judeus. Não era só os gentios que estavam debaixo do pecado, mas também os judeus. Todos estavam debaixo do pecado. E a lição aqui, ela vem mostrar isso para todos nós, tanto aqueles que estão na presença de Deus, quanto aqueles que ainda estão começando a caminhar, tanto aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus. Todos estão debaixo do pecado. A lição, ela primeiro mostra que todos estão debaixo do pecado, do poder do pecado, da força do pecado, da esmagação do pecado, para depois mostrar que há uma porta, que há uma saída para a humanidade. A natureza e a realidade do pecado. O pecado e sua universidade. Todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus. Então, por que todos pecaram se foi Adão e Eva? Porque Adão é o cabeça da humanidade. Ele estava ali representando toda a humanidade, nem só a humanidade, mas como todo o planeta Terra. Quando eles caíram, quando eles pecaram, todo o planeta sofreu as consequências. Então, Adão estava representando. Então, a partir de Adão, todos aqueles que nasceram, já nasceram debaixo da servidão do pecado, da sujeição do pecado. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Agora, falando aqui do pecado, e sua universalidade. Então, Adão pecou e atingiu todo o planeta. Agora, falando do pecado pessoal, a doutrina cristã ensina que a humanidade peca justamente por ser pecadora, e não o contrário. Então, o ser humano peca, não ele peca por ser pecador, não é pecador porque peca. Então, ninguém consegue fugir, irmãos, se não for a graça, se não for o Espírito Santo, se não for a palavra para nos ajudar. Ninguém pode dizer, ninguém é capaz de fazer uma promessa e cumprir, dizer, a partir de hoje nunca mais eu peco. Ninguém consegue fazer isso, irmãos. Ninguém. Se não for Jesus, se não for a presença de Jesus, se não for o Espírito Santo para nos alertar, para nos ensinar, para nos exortar a sua palavra, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, porque nós temos a pecaminosidade em nós, intrínseca em nós. Desde quando o Criador advertia Caim, a Bíblia nos mostra que o pecado está sempre nos espreitando, querendo fazer com que cedamos. Então, antes de Caim matar Abel, Deus alertou ele. Ele falou, olha Caim, o pecado está batendo na tua porta, ele está te espreitando. O pecado está sempre nos espreitando. Então, por isso que nós temos que nos aproximar de Jesus, nós temos que nos alimentar com a palavra de Deus, porque o pecado o tempo todo está espreitando o ser humano, porque a nossa carne, ela tende ao pecado. Então, esse pecado, ele nos afasta de Deus. Quando alguém peca, o Espírito Santo se entristece, ele se afasta de Deus. Ele, momentaneamente, ele perde o contato com Deus, porque Deus é santo. E para se aproximar dele, é necessário que nós nos santifiquemos. Agora, o pecado estrutural. O Criador, ciente de que a maldade humana não tem limite, na sua misericórdia, desde os tempos de Moisés, transmitiu leis para proteger os menos favorecidos. Se Deus não cria leis, irmãos, para dar um norte, para limitar o ser humano, ele é presunçoso, o ser humano natural ele é presunçoso, é orgulhoso, sempre ele quer dominar sobre o outro. Deus, ele colocou leis para proteger os mais pobres, os menos favorecidos, e mesmo assim o homem, ele sempre procura uma forma de burlar. Então, Deus, ele pensou em tudo, porque ele sabia da maldade que existe no ser humano, do orgulho que existe no ser humano. Irmãos, o ser humano que ele quer aparecer demais, que ele quer sobressair do seu irmão, e muitas das vezes ele acaba passando por cima, ele acaba fazendo coisa que não deve, né, para poder alcançar o seu objetivo. Então, a palavra de Deus, ela está aqui para nos parar, para nos ensinar, para nos dar o norte. Agora nós vamos falar um pouquinho das consequências do pecado. Eu estou estou resumindo porque o tempo é curto, não dá para nós lermos toda a revista, mas você que está na sua casa, estude a revista,
porque tem muito mais coisa aqui, mas nós vamos aqui, com a graça de Deus, vamos falando. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo falou que o salário do pecado é a morte. Então, quando o homem peca, ele está se autocondenando à morte. Existe a morte física, né, que a partir da queda de Adão entrou a morte física, a morte espiritual, que é uma morte momentânea que, quando há o arrependimento, João falou, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, há um advogado. Nós temos o advogado que é Jesus. É o único mediador entre o homem e Deus, é Jesus. Ninguém mais pode mediar, ninguém mais pode perdoar, ninguém mais pode interceder por mim, por você. Aí ele falou, há um advogado. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós só não podemos pecar hoje, confessar, daqui a pouco pecar novamente. Eu vou pecar novamente porque eu vou confessar. Não, nós temos que lutar contra isso, pedir graça a Deus. Só com Jesus na nossa vida nós conseguimos resistir ao pecado. Então, as consequências, o sofrimento humano e a privação de Deus. Quando o homem peca, ele sofre a privação de Deus. Consequência física do pecado. Dos transtornos proporcionados pela queda, a morte talvez seja uma das mais visíveis e cruéis consequências. Estamos vivendo aí, irmãos. Quantas já partiram? O Brasil já ultrapassou 100 mil mortos. Quantos perderam seus entes queridos? Isso é o resultado do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O desastre causado pela desobediência humana atingiu proporções tão drásticas que até mesmo a natureza foi atingida negativamente, pois o Senhor dissera que a terra passara a ser maldita. Deus falou no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17, que por causa da queda, do pecado, da desobediência de Adão, a terra passou a ser maldita. E Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, é justamente por isso que as Escrituras falam sobre o fato de que a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. As mulheres podem falar melhor o que é uma dor de parto. Então, Paulo escreve aos Romanos que o planeta Terra, a natureza está com dor de parto. A natureza também espera a vinda de Jesus. Tudo isso por causa do pecado. Toda a natureza geme por causa do pecado. A alma humana geme, a alma humana pede socorro. Aqueles que estão no mundo, nas garras do inimigo, sujeito ao pecado, escravizado pelo pecado, enganado pelo pecado, que o inimigo ele engana aquele que está fora da presença de Deus, que ele é livre, que ele tem liberdade. Não, ele é sujeito ao pecado, ele está debaixo da servidão do pecado. Consequências sociais do pecado. O desejo egoísta de dominar logo aflorou, fazendo com que uns tivessem poder sobre a vida dos outros. Lá no livro do Gênesis, os homens eles se juntaram e começaram a construir uma torre para tocar no céu. O homem queria equiparar olha, nós vamos tocar no céu, vamos chegar perto de Deus, vamos ser igual a Deus. Nós não vamos nos espalhar. Olha, eu vou juntar todo mundo para eu comandar. O homem quer sempre estar sobre o comando dos outros homens. É o egoísmo que está no ser humano, no homem natural. O egoísmo está o tempo todo aflorando no ser humano. Consequências espirituais do pecado. Não se referia simplesmente à morte física ou à
cessação da vida, mas apontava para a privação momentânea da presença divina durante a vida terrena. Então, a consequência espiritual é aquele que está em pecado, ele momentaneamente ele se afasta de Deus. E a sua oração não é ouvida, porque ele está afastado de Deus. E posteriormente, a separação eterna, que é a segunda morte. Por isso que aquele que pecou, ele não deve permanecer no pecado. Ele deve confessar a Deus, ele deve pedir perdão, se arrepender, para que não experimente a segunda morte. Porque na segunda morte, aquele que for lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre, ele vai ter consciência de que ele teve a oportunidade de pedir perdão. Ele vai ter a consciência que agora não tem mais outra oportunidade de se aproximar de Deus. Então, importa é que aquele que pecou, aquele que pecar, saiba que há um advogado. E peça perdão, se arrependa de verdade e se volte para Deus. E volte a servir a Deus. Muitas das vezes o novo convertido, ele acha que ele pecou, que Deus não vai mais ouvir, não vai mais dar uma chance, mas o sangue de Jesus nos liberta de todos os pecados. Amém? Jesus nos comprou, ele pagou um preço de sangue, derramou um sangue puro e carmesim para nos libertar de todo o pecado. Já estamos concluindo. Como vimos nesta primeira lição, o pecado é um efeito colateral decorrente do fato de não termos sido criados como autômatos, sem vontade própria. Ou seja, alguém fala, mas por que Deus deixou, por que Deus pôs aquela árvore lá? Deus, ele não criou um robô, alguém programado para fazer isso, fazer aquilo. Deus falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus formou do pó da terra aquele boneco e soprou. Quando Deus soprou nas narinas daquele boneco, ele soprou a sua semelhança dentro do homem. Não é semelhança física. Nós temos uma centelha de Deus dentro de nós. Por isso que as pessoas eles ficam vagando, procurando algum lugar para preencher esse vazio. Alguns vão se embriagar, outros vão se prostituir e outros vão para diversos outros lugares tentar preencher esse vazio que só o Espírito Santo pode preencher. Então Deus não nos fez um ser programável, que programa, você não pode isso, não pode aquilo. Deus, o homem, ele era capaz de saber que ele podia e não podia, ele era capaz de resistir. Não era como hoje, que nós estamos sujeitos ao pecado. Se não for a presença de Deus, nós estamos escravizados pelo pecado. Mas Jesus nos libertou. Jesus nos tirou da servidão do pecado. Ele nos tirou do cativeiro. Jesus, ele nos justificou. Justificar é o ato de tornar alguém justo. Nós éramos injustos, e Jesus justo. Porque ele é puro, ele é santo, ele é o alfa e o ômega. Mas Jesus se fez injusto em nosso lugar. Ele se fez pecador, ele se fez culpado em nosso lugar. Ele tomou as nossas dores, ele tomou a nossa culpa sobre si. Ele tomou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou o nosso lugar e nos fez justo. E é por isso que nós estamos aqui. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E na próxima aula vamos estar na lição 2, que vai falar sobre o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Continue acompanhando esse vídeo. Que Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estar iniciando esse trabalho tão
precioso de discipulado. Abençoe, Senhor, esta vida que está acompanhando esse trabalho. Abre a mente, Senhor, faz conhecer mais da tua palavra. Oh, Jesus, abençoa cada um dos teus filhos. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.